Eu trago saudações das poderosas igrejas de Campinas, São Carlos e São Paulo. Pela graça de Deus, eu e a minha garota de Ipanema, aqui na frente, minha querida esposa, que lideramos juntos as igrejas do Brasil e também a igreja de São Paulo, fizemos uma pequena viagem missionária pelas igrejas nas últimas 2 semanas. Tivemos a honra de começar essa viagem na igreja de Campinas. Irmãos, eu quero falar o que Deus tem feito lá. A igreja de Campinas começou o ano com apenas 8 discípulos. E pela graça de Deus, agora eles estão em 17. Deus enviou e olhe lá no começo desse ano e a gente tem visto muitos milagres incríveis. E a melhor notícia é que eles estão aqui com a gente. Eu queria pedir que os discípulos que foram batizados esse ano em Campinas levantassem, para a gente ver. Podem sentar, temos aí vários irmãos que vocês já conheceram e que falar do coração deles. É só ver a alegria que eles estão de terem sido salvos. Deus tem feito coisas incríveis em Campinas. E a última pessoa batizada esse ano, a Mari, ela está aqui com a gente. É a sua mais nova irmã em Cristo. Tenho boas notícias da Igreja Poderosa de São Carlos também. O Espírito de Deus enviou a Thaíde e Gabi para lá esse ano, na metade do ano. E Deus tem movido as águas também, irmãos. E eu quero falar de uma incrível notícia que está aqui. Aliás, queria pedir para os irmãos de São Carlos ficarem em pé, só para vocês visualizarem. Esses são os seus irmãos em Cristo. E todo mundo pode sentar, menos o Adilson. Esse é o Adilson, pode sentar agora, Adilson. Ele é lá de Porto Alegre. E é o seu mais novo irmão em Cristo, porque mês passado ele fez Jesus Senhor da vida dele e foi batizado. E tem muitas boas notícias em São Paulo do que Deus tem feito também, mas esse tem sido verdadeiramente o ano das bênçãos, irmãos. Nós vimos o Ministério Universitário em São Paulo chegar na marca de 100 discípulos. Nós vimos a igreja chegar na marca de 100 adições esse ano. E chegamos também à marca de 350 discípulos de Jesus comprometidos. E tudo isso, quem tem feito é o nosso Deus. Então, normalmente a gente termina o sermão falando para Deus seja glória. Eu quero começar hoje o sermão falando para Deus seja a glória de tudo que Ele tem feito, amém? E, obviamente, nós não viemos aqui só para falar de São Carlos, Campinas e São Paulo. Nós viemos aqui para o retiro cujo tema é nas águas do rio. Tem algum discípulo do rio aí animado? Eu quero, na verdade, começar esse retiro, essa pregação, agradecendo vocês, irmãos, pela hospitalidade incrível que vocês tiveram para nos receber aqui. Desde a nossa chegada, me marcou muito ver os discípulos do Rio com um sorriso no rosto, característico, mas não só na recepção da entrada. Durante todo o retiro, eu posso dizer que todos nós nos sentimos muito amados por vocês. Por tudo que vocês organizaram. Desde o caça, até a festa, até as aulas, tudo. Nós podemos ver o amor de Deus através da vida de vocês. Em especial, eu quero muito agradecer Renato e Maria José. Irmãos, nos sentimos constrangidos com o amor de vocês por Deus e por cada um de nós também. É uma honra estar aqui, poder pregar. Obrigado, Renato, pela oportunidade. Então, vamos terminar aqui os agradecimentos, agradecendo
ao número 1, o principal, nosso Deus. Vamos orar, irmãos. Pai querido, muito obrigado por nos unir como família aqui durante esses dias no Rio de Janeiro. Pai, que alegria podermos estar no Rio, e não é para pecar, como muitas pessoas vêm para cá para fazer. Nós estamos aqui para nos aproximar do Senhor, para termos vidas dedicadas para o Senhor. Estamos aqui não para sujar mais e contaminar nossos corações com o pecado, com a luxúria, com a bebida, com tudo que nós vemos, não só pelo Rio, mas pelo mundo. Nós estamos aqui para purificar nossos corações, Pai. E pedimos que, por favor, a sua palavra cumpra esse papel. Que ela possa nos purificar hoje, nos aproximar do Senhor, para salvar um Rio de Janeiro, uma São Paulo, uma Campinas, uma São Carlos perdidas. Mas salvar um Brasil inteiro que está perdido sem o Senhor. Pai, nos mova através das águas, aqui agora, as águas que moviam, cujo seu Espírito movia desde a criação. Nos mova através das águas, dos batismos que vamos ver daqui a pouco, para mudar completamente os nossos corações. Te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tema de hoje, nas águas do rio. Vamos comigo em 1 Pedro 3. Nós falamos de muitas águas aqui nesse retiro. É um tema muito comum na Bíblia. Desde as águas, quando o Espírito de Deus pairava na criação, até as águas do Mar Vermelho, que foram divididas por Moisés, as águas do Jordão. Nós vimos inúmeras águas, as águas que purificaram Naamã. Eu acho que o caça ao tesouro representou muito bem essas águas. Mas a gente não podia terminar o retiro sem falar das águas mais importantes de todas. As águas que salvam você. As águas do batismo. Vamos lá comigo em 1 Pedro 3, irmãos. Eu só peço uma coisa aqui, nessa pregação. Eu peço o seu ânimo comigo. Eu peço o seu zelo comigo. Eu peço a alegria de ser um discípulo batizado, que tem o céu como herança. Esse retiro, na verdade, é só uma amostra. Eu ia falar amostra grátis, mas não é, porque custou um pouco, algum dinheiro. Mas é uma amostra do que nós vamos ter no céu um dia. Vai ser um eterno retiro com Deus. Não vai ser incrível? Eu espero que tenha te animado esse retiro, para um dia chegar no céu, porque esse é o alvo. 1 Pedro 3, versículo 18, a Bíblia fala: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando você tem dúvidas ao longo dos estudos bíblicos sobre o plano de salvação, essa escritura é a matadora. E é normal ter dúvidas. A maioria de nós viemos de um passado religioso, acreditando que o batismo era meramente um símbolo de uma salvação que aconteceu quando você aceitou Jesus no coração, ou então você meramente foi batizado como um bebê, assim como eu. A realidade é que a Bíblia é muito clara, quando ela diz bem aqui que o batismo salva. O batismo não é um símbolo de nada. O batismo não representa nada. O batismo é a salvação. É a salvação, é parte do plano da salvação de Deus. Quando acompanhado de fé e arrependimento. Quando você é batizado como um verdadeiro discípulo, a fé no sangue de Jesus, no momento do batismo, é o que te salva. Não é simplesmente a água. Não é que a água é especial.
É a fé no sangue de Jesus, mas no momento do seu batismo. Então, é isso que Pedro ensina aqui para os cristãos. Que assim como Cristo sofreu pelos pecados injustamente, ele sofreu pelos seus pecados, os meus pecados, e pela graça de Deus, cada um de nós aqui pôde ser salvo. Não é incrível? A única vez que a palavra batismo e símbolo aparecem juntas na Bíblia é essa aqui. E o que a Bíblia ensina é que não é que o batismo simboliza alguma coisa, mas alguma outra coisa simboliza o batismo. E o que simboliza o batismo é o evento do dilúvio. Quando Noé construiu a arca, e nela 8 pessoas, somente 8 em uma geração inteira, pôde ser salvo. A porta é ou não é estreita? Eu te pergunto. Em uma geração, 8 pessoas foram salvas. É isso que a Bíblia relata. Então, não é que o batismo simboliza a arca e o dilúvio, não faz sentido isso. Mas a arca e o dilúvio simbolizam o batismo, que segundo Pedro, é o que salva vocês. Vocês estão comigo, irmãos? E aí algumas pessoas podem perguntar isso. Mas espera aí. Aqui está falando que a água salvou no dilúvio? Não foi a arca que salvou? Boa pergunta, não é? Na verdade, depende de como você olhar para essa escritura. Se você pensar fisicamente, sim, foi a arca quem salvou Noé e a família dele. Mas se você pensa espiritualmente, quem salvou Noé e a família do pecado foi o dilúvio. Porque o dilúvio destruiu todo o pecado. E da mesma forma, o batismo, ele não remove a nossa sujeira física do corpo, simplesmente. Não é um banho, até porque se você foi batizado como eu, nas águas da USP, junto com um ou mais cachorro de rua, você não saiu mais limpo de lá fisicamente, pelo contrário. Mas você saiu de lá limpo fisicamente dos seus pecados, porque Jesus morreu por eles, para que você fosse salvo hoje, essa manhã. Então, é assim que as águas nos salvam. Elas removem o nosso pecado. Agora eu quero convidar você aqui a imaginar junto comigo um pouco. Se o dilúvio e as águas do dilúvio são uma representação no Antigo Testamento para uma realidade espiritual do Novo Testamento, que é o batismo, o que poderia representar a arca, então? Que é o que mantém as pessoas salvas no dilúvio, não é? A arca bem poderia ser uma representação da igreja. Então olha isso, nós temos uma arca agora. Não é? Tem os animais ainda aqui no retiro. Espero que você não se sinta ofendido, não está aí para o pessoal. Mas a igreja literalmente faz o papel da arca. Nós somos salvos no batismo, nas águas, assim como o dilúvio destruiu o pecado na época de Noé. E o que manteve Noé e a família salvos foi a arca que flutuava sobre as águas. Da mesma forma, nós estamos na igreja hoje, que cumpre o mesmo papel, amém, irmãos? Então, com isso em mente, nós vamos fazer esse paralelo hoje, entre a arca e a igreja. Vamos comigo em Gênesis 6, para a gente ver um pouco mais da história de Noé. E construir esse paralelo com a igreja hoje. Gênesis 6. Gênesis 6, versículo 15. Vamos ler desde o 9. Gênesis 6, 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da época. Ele andava com Deus. Imagina a Bíblia te definir assim, que incrível, não é? Como um homem justo, como um homem íntegro e que anda com Deus. Você precisa de mais do que isso? Acho que não. Assim era Noé.
Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Parece uma descrição do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Campinas, ou de São Carlos, ou de qualquer cidade do mundo. Porque é só o Rio que está corrompido e cheio de violência? Não. Assim era a época de Noé. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira cipestre, divida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. A Bíblia diz que quando Deus viu a corrupção da humanidade, o coração dele foi cortado. Isso nos versículos anteriores de Gênesis 6. Aqui diz que Deus ficou indignado, porque ele não criou a humanidade para isso, mas para caminhar com ele como Noé fazia. E aí Deus, ele toma uma decisão drástica, ele dá um ultimato: eu vou destruir a humanidade através de um dilúvio. Você, porém, vá e faça uma arca. Então Deus, quando ele vê que não tinha mais solução para o pecado, ele manda Noé construir uma arca para colocar a família dele dentro. Isso aqui me lembra, irmãos, a minha primeira vez no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, no ano de 2013. Eu não era discípulo. E eu descobri o que tinha nas águas do rio. Para mim, naquela época, o que tinha nas águas do rio não era água, era aguardente. E eu lembro nitidamente dessa cena, que me constrange até hoje. Junto com meu amigo, que não era discípulo, ali no centro do Rio de Janeiro, na Lapa mesmo, a gente sair, a gente beber. Eu lembro de uma das cenas mais vergonhosas da minha vida, de dormir dando um PT no banheiro da casa dele. Eu dormi e acordei no banheiro, vomitei, me senti mal no dia seguinte, com essa sensação de ressaca. E a gente tinha ido na ocasião para uma festa no Rio de Janeiro. Eu lembro da luxúria no meu coração, eu lembro do egoísmo no meu coração, eu lembro de estar corrompido muito longe de Deus, como o povo aqui. Essas eram as águas do rio para mim até aí. Bom, a boa notícia é que nesse mesmo ano, discípulos verdadeiros me convidaram para estudar a Bíblia. Eu estudei a palavra de Deus, me tornei um discípulo de Jesus, junto com a minha esposa. Nós estudamos na mesma época a Bíblia. E pela graça de Deus, no domingo que vem, nós vamos completar 11 anos como discípulos. E aí eu entrei nas águas que me salvaram. Amém, irmãos? 11 anos depois, me ajuda a voltar para as Escrituras e lembrar qual é a motivação para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo há 11 anos já. Que é sentar e estudar a Bíblia com as pessoas. Chamar as pessoas ao arrependimento e batizar elas. Eu acho que é hora de todos nós lembrarmos qual é a motivação por trás disso. Ainda de fazer um retiro como esse. Não é para guardar para nós o que nós temos, senão para construir a arca. Como Noé construiu. Construir a igreja. E esse é o nosso primeiro ponto. Construa a arca. E só tem uma razão bem simples para construir a igreja aqui no Brasil. O mundo está completamente perdido. Você vê a diferença da época de Noé para a nossa época? Não tem diferença. E quando eu olho para a minha vida, eu enxergo isso bem claro. Olha para a sua vida agora. Como era antes de você se batizar. Olha as trevas que você estava. A violência, a corrupção no seu coração. E você vai entender a necessidade de continuar fazendo aquilo que a gente faz.
que é construir a igreja. Amém, irmãos? Vamos ver como Noé construiu a igreja. Versículo 15. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com vocês. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então é incrível quando olhamos aqui para as convicções de Noé. Deus dá uma série de instruções para ele como deveria construir a arca. Exatamente tudo o que ele tinha que fazer. Eu fico pensando se Noé fosse brasileiro. Ele talvez ia olhar para o projeto aqui de Deus e ia falar, pô, mas bem que essa arca podia ser rebaixada. Com isso filme ou aerofólio. Não é? O brasileiro gosta de ser extravagante. Mas pensa só comigo. Se Noé tivesse colocado talvez 1 metro a menos ou 1 metro a mais, em alguma dimensão que Deus tinha ordenado, será que a arca ia se manter flutuando? Por isso Noé, fala no último versículo que a gente leu, fez tudo exatamente como Deus ordenou. E se nós vamos construir a igreja, irmãos, e quando eu falo igreja, você pode pensar ainda no seu bate-papo. Se nós vamos construir a igreja, nós vamos construir fazendo tudo conforme Deus ordenou na sua palavra, amém? Não pode ter margens para as nossas opiniões, para tradições, ou ainda para ambições egoístas, porque isso pode fazer a sua arca naufragar. Deus espera a obediência, Deus espera comprometimento, Deus espera a retidão, Deus espera a justiça. E por isso mesmo que Noé foi salvo e a família dele. O ponto é que, às vezes, nós sim queremos construir a igreja, com base nas nossas opiniões, tradições ou ainda ambições egoístas. Agora, quando você muda o seu coração, como temos tido a oportunidade de mudar nesse retiro, Deus transforma não só a arca para abrigar ainda mais pessoas, mas Deus transforma você. Enquanto você constrói a arca, Deus constrói você. Enquanto você constrói a igreja, Deus constrói você através dos sonhos que Ele coloca em você. Isso é o que acontece quando você sonha no reino. Se tem uma coisa que os retiros fazem, é produzir sonhos. Isso é bom. É a razão da gente fazer isso aqui. É a razão de fazer conferências. Quando um discípulo sonha, isso muda como ele se enxerga ainda diante de Deus. A Bíblia fala, não precisa ir lá em 2 Pedro 2,5, que Noé foi um pregador da justiça. Você vê? Enquanto Noé construía a arca construía Noé. Enquanto ele pregava, literalmente os pregos na arca, ele pregava a palavra de Deus para o povo. Noé foi moldado um pregador, através de um sonho que Deus deu para ele. Nunca subestime o poder de um sonho. Porque Deus é do tamanho do seu sonho. Quanto maior é o seu sonho, maior se torna o seu Deus. Eu fiquei muito encorajado de passar tempo com um jovem discípulo aqui, lá da igreja de Campinas, chamado Fortaleza. Porque como jovem discípulo, não é? Tudo é novo. E às vezes pode demorar um tempo até você sonhar. Não quando você está comprometido a construir a arca como ele.
Sabe por quê? Porque quando ele se batizou, não tinha mais ninguém lá na igreja, de homens. Só tinha o Ian e o Cajamar. Entende? Só tinha eles para fazer tudo na igreja. E aí o Ian, como bom discípulo, falou: você acha que eu vou fazer sozinho, filho? Você vai fazer comigo. Então, se tem alguém sendo jogado na água, esse é o Fortaleza. Liderando estudos bíblicos já, com meses na fé. Ele sabe fazer até trevas. Você sabe fazer até trevas? Com meses na fé. E aí teve uma consulta médica esses dias, ele falou: quem vai liderar Ian? Você! Olha que incrível! E quando você está comprometido em construir a igreja, Deus constrói você, Deus constrói sonhos em você. Isso muda quem você é. E mesmo com poucos meses na fé, sabe o que ele me falou no tempo? Ele falou assim: macho. Por isso que eu amo o Brasil, não é? Chama macho. Eu quero ir para Fortaleza, ser um missionário e salvar a minha família lá. Então, olha o que acontece quando alguém está sonhando. Ele está em fogo, e muitos desses homens foram frutos dele também. Porque ele ajudou nos estudos, ele ajudou no amor. Olha como Deus está transformando. E tudo isso começa ainda com o sonho de ser um missionário. Agora o Ian discipulou ele assim, ele me falou: irmão, essa não é a atitude de um missionário. Você ainda quer ser um missionário? Muda essa atitude. E ele diz que isso ajuda ele a mudar na hora. Você vê o poder de um sonho? Eu quero te desafiar aqui. Se você não entrou com um sonho nesse retiro, saia daqui com pelo menos um. Um sonho que vai ajudar na construção massiva dessa arca, que é a igreja de Deus. E tem muito trabalho, irmãos, para ser feito. Assim como tinha na arca. Mas Noé seguiu sonhando e seguiu construindo a arca, e é isso que nós vamos fazer, amém? Gênesis 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho, fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé construiu a arca, e aí Deus manda que ele colocasse um par de cada animal, macho e fêmea. E aí você pergunta: mas como é que todos esses animais iam caber na arca? Você já parou para pensar que podiam ser filhotes? Um dia o Renato me deu esse insight. Não é? Incrível. Genial, não é? Da parte de Noé, de Deus, seria pensar isso, mas quem sabe? Deus é Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. O ponto é, Noé fez novamente tudo conforme Deus ordenou. E ele era o único justo na terra. Pensa comigo, 8 pessoas foram salvas na arca, certo? Só que tinha um justo só. Por que os outros 7 foram salvos? Só por uma razão. Porque eles eram parte da família de um justo. Então Deus estende misericórdia ainda para a sua família quando você é justo. Para que a sua família entre na arca e fique na arca com você. Segundo ponto de hoje, fique na arca. Fique na igreja. Esse é o ponto. Segundo Efésios 2:19, quando alguém é batizado como discípulo nas águas, essa pessoa passa a ser parte da família de Deus. Então, quando a Isabela, a Carol, a Elaine forem batizadas, elas vão se tornar as nossas irmãs em Cristo. Não é incrível isso? E o que nós vamos fazer depois do batismo delas? Nós vamos fechar as portas da arca. É o que Noé fez. Gênesis 7:13, vamos comigo.
Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã, Jafé, com sua mulher, suas mulheres e seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que movem entre o chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida, vieram a Noé, entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Desse momento em diante, não tinha mais como entrar na arca e nem sair dela. Que incrível. Pensou, antes de chegar aqui nesse retiro, em sair da arca? Eu quero te dizer que não. Não façam isso. Só dentro da arca existe vida e esperança. Eu lembro alguns anos atrás, quando o Heitor, nosso irmão que está lá no fundo, ele chegou para contar uma das histórias mais cômicas que eu já vi na minha vida. Ele foi aprovado numa vaga de emprego que ele queria muito, só que ele estava tentando uma outra ao mesmo tempo. E ele estava esperando a resposta, mas já tinha dado o ok para a primeira. E aí ele foi lá para o primeiro dia de trabalho dele. Ele chegou lá, todo mundo sorridente, bem-vindo, Heitor, estávamos te esperando, toma aqui R$50 para você almoçar. Ele estava todo animado, estava se sentindo o mais importante do mundo lá dentro, não é? Estava conhecendo, e assim que ele chegou, o diretor falou, Heitor, nós somos uma grande família aqui. Olha aqui as pessoas que elas são felizes nesse trabalho, todo mundo está aqui para te recepcionar, e eles foram almoçar, e tudo parecia lindo no primeiro dia. E aí, depois do almoço, o Heitor recebe uma mensagem do segundo lugar que ele aplicou para uma vaga de emprego. Falando, Heitor, você vai ser aprovado, e o seu salário vai ser maior. E aí, ele ficou muito tenso nessa hora. O que eu faço? Meu Deus! Aí ele olhou para a família, todo mundo sorrindo. Ele olhou para o salário e falou, eu vou ficar com o salário. E ele foi falar com o diretor, então, não é nada com você. É comigo, na verdade, o problema. É que eu gostei muito daqui por esse um dia que eu fiquei, mas é que eu recebi outra proposta e eles vão pagar mais. E aí ele fechou a cara. O quê? Não, você já está contratado. Então você não pode sair, você tem um contrato para cumprir, você vai ter que pagar uma multa, nós vamos te processar. E o Heitor falou, peraí, deixa eu ligar para o meu advogado. Aí ele ligou para o paizão. Falou, Renato, e agora? Sujou. Eles estão me prendendo aqui na sala, o que eu faço? Aí o Renato, calma, você assinou algo? Ele, não. Eu acho que vai dar tudo certo, Heitor. Só vai embora. Aí ele voltou e falou, gente, eu não assinei nada, não tenho nenhum compromisso, eu vou embora. Aí o cara falou, mas me devolve R$50, então. Devolveu os R$50 e o Heitor, meu Deus, tem poucas pessoas como o Heitor. Quando ele tá saindo do prédio, ele vira para todo mundo e fala, tchau, pessoal, e vai embora. Qual é a lição disso para nós? Você pode até achar uma boa razão para sair de uma família no trabalho, mas não existe nenhuma boa razão para sair da igreja. Não tem nada que o mundo pode te oferecer. Não tem nada que o mundo religioso pode te oferecer. Você já esteve lá. Quando você sai da arca e da família de Deus, não tem mais nada lá. Por isso a convicção é, quando alguém entra, não tem caminho de volta. Entende? Nós não podemos nos conformar com pessoas deixando a arca e não fazer nada. Esse ano, pessoalmente, irmãos,
tem sido o ano mais difícil da minha vida como discípulo. Tanto meu pai como minha mãe, eles deixaram a arca de Deus. Eles deixaram a igreja. Parte o coração ver quando alguém da sua família decide sair da família de Deus. Porque você sabe que não tem esperança lá fora. Ainda que a pessoa ache que tem vida, ache que tem alguma coisa, ache que tem alguma esperança, não tem. E não só meus pais, mas obviamente isso atinge mais a mim e a Bia, mas 3 pessoas, pelo menos, que pagaram esse retiro, não estão aqui agora. Nós devolvemos a inscrição delas porque elas decidiram sair da igreja também. E talvez isso afeta você agora. E sabe o que eu fiquei pensando hoje, nesse dia, último dia do retiro? O retiro tem sido incrível, a verdade, não é? Então, eu entrei aqui, sinceramente, lutando no meu coração por tudo isso que tem acontecido no ano com a minha família. Na esperança que o retiro ia ajudar a minha fé e ajudou. Desde o primeiro dia. Estar com discípulos ajudou minha fé. Estar aqui ouvindo as aulas de cada um que pregou ajudou muito minha fé. Orar com discípulos me ajudou. Passar tempos ajudou. Tudo aqui me ajudou e eu posso dizer, meu coração está muito diferente de quando eu entrei nesse lugar. Mas algo me deixou triste essa manhã. Foi pensar, onde essas 3 pessoas estão agora? Com quem elas estão agora? Fazendo o quê? Você pensou nisso durante o retiro? Porque ainda, se a convicção é fechar a porta e ninguém sai, ainda quando alguém pula do barco, a nossa convicção